Olá pessoal, tudo bem? Gravando mais um videozinho aqui no canal. Eu sou o Roberto, você está aqui no meu canal, onde eu pretendo abordar alguns temas que são relevantes, temas importantes e também temas culturais, literatura, uma diversidade de assuntos. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre, como o título do vídeo já diz, uma tentativa aqui, um início de diálogo na elaboração de um racionalismo na escolha política. Tá? Já peço então para você deixar aí seu like, se você deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo, que eu acho que é importante criarmos uma discussão sobre esse assunto, porque muitas vezes nós não queremos nos importar com a política. Né? Não, política é um troço chato, eu não gosto de política, eu não tenho opinião formada. E isso, obviamente, que é um problema, porque a política faz parte da nossa vida e é uma parte importante. Ela, muitas vezes, mexe com os destinos das pessoas. Né? As decisões políticas influenciam no seu futuro, influenciam não só no seu, mas nas próximas gerações, seus filhos, netos, podem ter consequências positivas ou negativas de decisões políticas que nós tomamos. Então, eu preciso minimamente ter uma preocupação política. Né? E aqui há uma outra questão, é que isso também dá um certo trabalho. Né? Dá um trabalho porque a proposta aqui é nós tentarmos tomar decisões na área do voto, da política, de forma mais racional possível. Isto é, tentando nos desvencilhar das questões emocionais, emotivas que possam fazer com que a minha decisão ela seja uma decisão vazia de um aspecto reflexivo, né? Que eu não tenha pensado suficientemente para decidir-me em qual candidato votar. Né? Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante nós colocarmos em evidência é que todo político merece a nossa desconfiança. Tá? E aí você vai dizer, mas não é o contrário, não é merece a nossa confiança? Não, ele merece a nossa desconfiança. Né? Por quê? Porque a gente sabe que a política são jogos de interesses, são muitas vezes elaborações mais profundas que nós não temos acesso. Então, nós nunca temos garantia completa de como que aquele candidato ao qual eu votei para representar os meus anseios junto aos poderes, para direcionar políticas, inclusive, efetivamente vai se portar. Então eu tenho que tentar fazer isso da forma mais racional possível para evitar um grande erro mais para frente. Né? Então, o primeiro passo é esse. O político ele merece a nossa desconfiança. Ele não merece a nossa confiança. Por isso que é preciso você acompanhar os seus atos, acompanhar as suas posições, para então compreender se ele está indo na direção daquilo que ele se propôs e no que você votou. Tá? E aí, qual é a proposta, uma tentativa de proposta, que ainda é uma coisa que estou só pensando de forma mais ampla agora, mas no sentido de entendermos em primeiro momento quais são as nossas expectativas, quais são os nossos interesses, o teu interesse pessoal em votar naquele candidato. Então, como que eu vou fazer isso? O que é importante para você? Por exemplo, vamos pensar assim, vou colocar o meu exemplo. O que é importante para mim que o político que eu vou votar tenha como pauta para garantir que na sua gestão eu não seja prejudicado, né? Então, por que eu estou fazendo uma inversão? Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, eu tenho que pensar o que é melhor para o Brasil. Mas isso é muito subjetivo. Talvez eu tenha que partir do interesse pessoal e ir ampliando um pouco para entender o jogo. Então, o que é importante
pessoalmente, o que é importante para cada um de nós. Claro que muitas vezes você vai de acordo com uma pseudo-ideologia que você tem. Mas até isso é complexo, porque você entender o que é uma ideologia, quais são as nuances de uma ideologia e da outra, também você vai dizer, não, eu sou de direita, eu sou de esquerda, mas isso significa o que efetivamente? Quais são os seus valores, quais são as características que levam você para um aspecto e para o outro? Muito complexo. Vamos tentar fazer isso da forma mais básica possível. Então, o primeiro interesse é o interesse pessoal. Qual é o meu interesse nesse candidato? O que esse candidato representa de valores e de posição importante para mim? Né? Então, obviamente que eu tenho interesse que a economia no país ela se desenvolva de uma maneira tal que eu possa me desenvolver também. Então, que haja uma geração de empregos, que haja uma geração de uma economia que possa representar um crescimento. Então, eu tenho que entender quais são as propostas macro do governo para a área econômica. Tá? Então, eu tenho que entender se essas propostas estão alinhadas, mas ele tem que ter propostas e essas propostas têm que ser factíveis. A gente tem que perceber que essas propostas têm que ser factíveis. Não adianta o político de chegar e dizer, não, eu prometo que a economia vai se desenvolver 30% na minha gestão. Não tem como prometer isso. Você não sabe. Eu tenho que entender as propostas do candidato em questões mais objetivas. Né? Então, eu vou fazer investimentos na área de infraestrutura. O Brasil precisa de investimento na infraestrutura. De que forma? Tá? Então eu tenho que ter uma ideia, mesmo que seja macro, mas uma ideia mais realista que o candidato me passe, de quais vão ser as suas ações, né, na área da economia. Bom, eu tenho interesse porque são áreas sem as quais o país não consegue se desenvolver e, obviamente, você também não. Né? Então, eu tenho interesse que ele mantenha as instituições democráticas da forma como estão. Por quê? Porque apesar de haverem problemas, e aqui manter do jeito que estão, não significa que não possam existir propostas de alterações também por vias democráticas dessas estruturas, mas sempre dentro, porque essas propostas na área democrática, elas possibilitam essa estabilidade do país. E não há como um país obter progressos com níveis de instabilidade política. A instabilidade política afeta todas as áreas e ela traz atraso econômico. Então, eu preciso que haja uma estabilidade econômica, que os investidores, que nós mesmos, pessoas comuns, possamos entender que eu posso me programar para comprar uma casa, que não vai haver grandes alterações no sistema financeiro que desestabilizem a economia, ou no sistema político que desestabilizem o cenário democrático e, consequentemente, o sistema político. Então eu tenho que me garantir de que eu não vá ser surpreendido por essas questões, né? Porque eu sou a parte mais frágil desse processo, né? Qualquer grande problema ou pequeno problema na área econômica, esses grandes players, né, empresários, vão ter algum impacto, mas em comparação a mim, que tenho poucos recursos financeiros, não tenho uma garantia, um estofo para passar por qualquer grande turbulência, serei o mais prejudicado. Então, para mim, é interessante estabilidade. É interessante que não hajam grandes revoluções, mas podem haver mudanças, essas mudanças constitucionais, democráticas, num prazo em que isso possa ser absorvido de forma mais sem grandes impactos na sociedade. Então, eu tenho que entender a proposta econômica do candidato. Eu tenho que entender, por exemplo, se ele tem uma proposta que inviabilize ou que possam causar danos a médio e longo prazo para as estruturas sociais do país. Porque, de novo, mudanças que causem
problemas na estrutura social vão me afetar. Então, por exemplo, vamos dizer que uma proposta de um candidato seja de que ele se propõe, ele acha que escolas públicas, escolas privadas são de melhor qualidade e que não é importante para o país ter escola, um ensino público. E ele opta então por colocar um projeto de acabar com o ensino público e somente termos ensino particular, tá? Você vai dizer, não, meus filhos já estão em escolas particulares, para mim não vai afetar. Não vai te afetar diretamente, mas você vai ser afetado por uma sociedade que, obviamente, não tem condições, na sua grande parte, em promover um ensino particular. Já o ensino público de má qualidade já é sofrível. Um ensino particular seria impossível. E isso, com certeza, a médio prazo, causará impactos na economia, porque eu não terei pessoas capacitadas para o trabalho, eu terei uma massa falida de pessoas que provocará, obviamente, algum tipo de convulsão social que me afetará a médio e longo prazo. Então, políticas públicas, mesmo que não me afetem diretamente, de alguma maneira elas me afetarão indiretamente. A não ser que você seja muito rico e você possa mandar sua família para o exterior ou até você administrar suas empresas do exterior, e isso não afetará. Mas essa é uma quantidade extremamente pequena da população e não, obviamente, não será o caso da grande maioria da população que será obrigada a conviver com o caos, né? Então, este é o aspecto que eu tenho que tentar entender, né? Eu tenho que abrir mão de aspectos emocionais do discurso, porque os políticos sempre vão fazer um discurso na tentativa de convencer você emocionalmente. Eles não esperam apelar para a sua capacidade racional, eles esperam apelar para a sua emoção, tá? E essa emoção aqui muitas vezes faz com que você vote em A ou B. Então nós precisamos tirar o máximo possível dessa emoção. Eu com certeza acho que não podemos eliminar 100%, porque é intrínseco nosso, alguma carga de emoção e de questões que estão arraigadas em nós fazem parte das nossas decisões, mas eu preciso tentar tirar isso o máximo possível e tentar ser racional. E dentro desses aspectos. Por quê? Porque eu tenho uma mídia que influencia grandes questões, eu tenho não só a mídia formal, né, mas também essa mídia informal que nos inundam de informações que nós não temos condições, muitas vezes, de saber exatamente se procede ou não procede. Então, buscar dentro das propostas, do histórico do candidato, que é outra característica importante, não só olhar as propostas do candidato, mas o histórico dele, o que ele vem fazendo, quais são as suas contribuições na política, para entender se esse candidato tem as condições de representar os meus interesses quando ele for eleito. Tá? Então, e olhar esse aspecto de forma a tentar medir pessoalmente quais seriam as vantagens e desvantagens desse candidato para mim e também olhar isso de forma mais macro, como algumas propostas e ações desse candidato podem ser desastrosas, inclusive para a sociedade de forma geral e afetando a mim também. Porque claramente que nós precisamos de decisões que possibilitem que as estruturas políticas, econômicas, sociais não se desestabilizem. Isso não significa que não possa haver mudança e que ele não deva propor mudanças em questões, mas mudanças sempre dialogais a médio e longo prazo, para que não hajam rupturas. As rupturas sempre irão causar problemas, né? Então, entender como isso vai afetar, como as posições podem afetar as questões relacionadas à aposentadoria, ao salário, ao desenvolvimento da indústria, das empresas, ao comércio exterior, e tentar largar mão das nossas emoções. Política não é time de futebol, você não torce
para político A ou para político B. Você não entrega toda a sua confiança para qualquer político. Esse é um dos maiores erros que a humanidade comete e cometeu no decorrer da sua história. Entregar toda a sua confiança para um determinado político. As grandes crises, os grandes problemas na humanidade sempre aconteceram quando você entregou toda a sua confiança, todo um poder ilimitado para um político, né? Então não devemos fazer isso. E veja que eu não estou dizendo aqui relacionando nada a aspectos ideológicos, né? A ou B. A ideologia também tem que passar por esse crivo, no sentido de entender, dentro das suas propostas, quais são perniciosas e quais são benéficas. Então, e isso não pode ser um discurso genérico. Eu não posso dizer, por exemplo, político. Você vai encontrar algum político que vai dizer assim, eu sou contra a família. Pode até ter um ou outro, né, que obviamente perdeu completamente o seu viés de entender como que se faz política. Porque naturalmente todos vão dizer que são a favor da política, da família, né? Obviamente que eles são a favor da política, mas todos eles vão dizer que são a favor da família. Mas quando você vê uma afirmação dessa, pela família, né? Eu sou a favor da família brasileira. O que isso significa na prática? Quais são as suas ações em benefício dessa tal família brasileira? O que ele propõe a fazer em benefício desse ente chamado família brasileira? Quais são as suas ações? O discurso de dizer que é a favor da família, todo político vai ter. Nenhum político vai dizer, eu sou contra a família, eu quero que não hajam famílias no Brasil, né? Não existe, né? Então, quais são as propostas relacionadas a esse família? O que é família? Né? Então, e aí tem que se entender também se esse discurso é um discurso que vai promover uma harmonização na sociedade ou, ao contrário, uma desarmonização, uma instabilidade. E se na prática isso resulta alguma coisa, tem algum resultado prático, né? Veja, de novo, as decisões políticas, as decisões que nós fazemos, indivíduos, com relação à política, não são fáceis, elas são difíceis, porque você aposta no seu futuro, no seu futuro pessoal e no futuro da nação, no futuro da sua família. E essa aposta, ela não pode ser uma aposta de um jogo de azar. Eu tenho que tentar limitar o máximo possível as questões que possam representar um dilema posterior ao voto, porque depois é tudo muito mais complexo de acontecer. Então eu preciso ter um esforço de entender, de me abrir a mão desse desejo, né, desse sentimento emocional de votar em X ou Y e me ater às propostas racionais. E, principalmente, e inclusivamente, entender também o passado desse político, a vida pregressa dele. Como é que eu vou avaliar se ele está fazendo propostas coerentes com aquilo com que ele tem agido ou são simplesmente propostas para agradar a opinião pública? Eu tenho que olhar o histórico dele. Qual é o histórico político desse candidato, o histórico de vida, como que ele vem trabalhando. Então, quando você olha o passado desse indivíduo, você percebe, você consegue tirar uma fotografia de compreender como que ele poderá se portar quando ele exercer um novo mandato para o cargo ao qual você está direcionando. O Brasil tem passado por problemas sérios no decorrer da sua história, de escolhas políticas equivocadas, de escolhas políticas erradas. Não estou dizendo que o melhor candidato é X ou Y, mas quando nós olhamos a história, nós podemos ver graves problemas nas escolhas políticas e na instabilidade do nosso quadro político no Brasil, que causa e vem causando grandes perdas para a nação.
né? Então, infelizmente, a gente precisa buscar essa racionalidade. Isso não perder um jogo, né? O Brasil ter perdido da Alemanha por 7-1 nos deixou triste, mas não trouxe nenhum impacto real na nossa vida. Né? Eu não passei a ganhar menos, a inflação não aumentou, eu não deixei de ter comércio exterior, eu não tive nenhum problema na minha vida, a não ser a tristeza de aquele momento, né, e que inclusive passou também, do Brasil não ter ganho, de não ter chegado até o patamar máximo da competição. Então, política não é jogo de futebol. Política envolve questões que vão mexer com a nossa vida, com a vida dos nossos filhos, dos nossos netos e com a vida da população em geral. Então eu tenho que olhar e entender as propostas, como elas vão me afetar, né? Como que eu terei garantias de uma melhor estabilidade, de um progresso, ou pelo menos estar garantido de que essa análise eu fiz, né? E, obviamente, eu tenho que apoiar mecanismos de cobrança do governo no sentido de cumprir as suas promessas importantes para o desenvolvimento do país e o desenvolvimento de cada um de nós. Então, é um tema complexo, eu obviamente já gastei muito tempo aqui e não cheguei nem a esgotar 10% da compreensão e da necessidade de diálogo sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado, reflita um pouco, deixe seu comentário, sua contribuição, sua crítica, contribua aí dando um like e compartilhando esse vídeo. Um forte abraço e até mais.